Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 3. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Se puder escolher a versão que vai ser projetada. Romanos 3, verso 23. Ao 26. Todos acharam, amém? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Os irmãos, mantenham a Bíblia aberta em Romanos 3 e podem se assentar. Esses versos, eles são muito importantes, são o fundamento de nossa fé cristã. É a engenharia, é o mecanismo do Evangelho da cruz de Cristo. O ensino de Paulo sobre justificação, que foi disperso por muitos séculos, em que a Igreja Católica tolia as Escrituras dos cristãos. Esse ensino foi resgatado pela Reforma Protestante. Martinho Lutero chamou de sola fide, somente a fé. Entender esses versos é mais importante do que você ter uma biblioteca inteira de livros de autoajuda para ter um futuro melhor. Basicamente, meus irmãos, esse texto afirma que a condição natural do homem, do ser humano, é de pecador, inimigo de Deus, ofensor da glória de Deus. O homem natural está aquém, abaixo do padrão moral de Deus, do padrão moral que Deus estabeleceu em sua lei. E nenhum ser humano, portanto, é capaz de reverter isso, ou ter méritos diante de Deus. Logo, é Deus quem inocenta o homem de forma gratuita, por sua obra, sem que haja participação do homem. E Deus faz isso sem deixar de ser justo. E Ele decretou que os que creem em Cristo Jesus serão salvos. Aqui nesse texto que nós lemos, tem 3 palavrinhas que são chaves para o entendimento do texto. Vou defini-las rapidamente, depois a gente pode debruçar sobre elas mais de perto. As 3 palavras são justificação,
propiciação e redenção. Justificação é o ato de se declarar alguém como justo. Nesse caso, Deus declara o seu povo como justo, como inocente. Propiciação é o ato de aplacar a ira de Deus. A ira de Deus, ela é apaziguada. Isso que quer dizer propiciação. Redenção é um pagamento de resgate. Deus, para nos redimir, tem que pagar o preço. Ele pagou um preço por nós. É o pagamento do resgate. Definidas essas três palavras, acho que vale a pena nós lermos o texto de novo. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora, vamos fazer algumas perguntas para esse texto. Quem pecou? Todos pecaram. Qual é a consequência de termos pecado? Só esse texto que vai responder. Não é o nosso conhecimento de todas as Escrituras. Só esse texto. Pergunta para esse texto. Quem pecou? Todos pecaram. Qual a consequência de termos pecado? Carecemos da glória de Deus. Deus nos abandona em nossos pecados? Não. Ele nos justifica. O que precisamos fazer para Ele nos justificar? Nada podemos fazer. É sem obras e é gratuito. Por que Deus decidiu nos justificar? Porque Ele é cheio de graça. Como Deus faz isso? Nos resgatando pela redenção que há em Cristo Jesus. Como Deus fez isso? Apresentou Cristo como propiciação ao Pai. Como Cristo propicia a Deus Pai? Através do sangue derramado na cruz. Como fazemos para estar entre o povo que recebe a misericórdia e o favor do Deus propiciado? Como fazemos para entrar no meio desse povo, fazer parte desse povo? Pela fé em Jesus Cristo. Porque Deus precisou propor Cristo, fazer um display, um espetáculo, para manifestar a sua própria justiça. Deus é justo a fazer isso? Sim, Ele é justo e justificador. Agora nós vamos abordar o texto. No verso 23, onde é dito, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos entender isso melhor. Será que você entende que antes de Cristo, você estava aquém da glória de Deus? Será que isso está claro para você, meu irmão? O pecado do ser humano é trocar a glória de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança.
E o homem foi lá e fez um pacto com a serpente. E ofendeu a glória de Deus. Perdeu a imagem de Deus. A imagem de Deus agora está comprometida no homem. O homem não tem mais a imagem pura de Deus. Ele carece da glória de Deus, ele já não mais reflete a glória de seu Criador. Somente em Cristo, quando nós fazemos uma aliança com Cristo, é que Ele começa a construir em nós a sua imagem. Paulo vai dizer, Ele nos predestinou para que nós sejamos conformes à imagem de seu Filho. Então nós que estamos em Cristo, recebemos de volta a imago Dei, a imagem de Deus em nós. Em Cristo, no homem interior, apesar de continuar tendo uma carne pecadora, no homem interior, nós temos a restauração da imagem de Deus. E nós vamos restaurando de doxa em doxa, de glória em glória, de fé em fé. Louvado seja o nome de Jesus. Os 10 mandamentos são a lei de Deus. Eles evidenciam o caráter de Deus e evidenciam o nosso caráter. Eles revelam a glória de Deus e revelam a nossa destituição da glória de Deus. Os 10 mandamentos revelam o que é pecado. É a letra que mata. Quando nós tentamos agradar a Deus pelas obras da lei, nós morremos. Paulo vai dizer, ao conhecer a lei, o pecado tomou ocasião da lei e me matou. E estou vivendo num corpo de morte, mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. A lei não pode te condenar, você que está em Cristo. Porque você cumpriu toda a lei na obra do Senhor Jesus Cristo. Os 10 mandamentos nos revelam o que é pecado. Não é a sociedade que te revela o que é pecado. Não é o que é politicamente incorreto que é pecado. A sociedade peneira um mosquito e deixa passar um camelo. Não deixe a sociedade, o mundo, pautar para você o que é pecado e o que não é pecado. O que é pecado está escrito nas leis entregues no Monte Sinai. Não é a nova onda narrativa progressista que vai te ditar o que é pecado. Não, você é gordofóbico. Tem isso agora também. Não é isso que é pecado. Pecado está muito bem descrito nas 10 leis, nos 10 mandamentos. E não tem um ser humano, um sequer, que tenha cumprido os 10 mandamentos. Com exceção do nosso Salvador. Então a lei nos revela o que é pecado. Então, se todos nós pecamos, todos nós estamos aquém da glória de Deus. Nós não refletimos a imagem de Deus. Antes, a sociedade reflete a imagem da semelhança do homem corruptível e de bestas e de quadrúpedes. Paulo vai dizer, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade,
porque todos pecaram, exceto Jesus Cristo, homem. Aleluias. Ele viveu toda a lei de Deus. Essa é a razão pela qual nós nos bancamos nele. Nós nos gloriamos nele. Quem quer gloriar, glorie-se no Senhor. Porque ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Ele cumpriu, ipsis literis, toda a lei, sem tropeçar numa vírgula. E ele recebeu todo o castigo de Deus por causa de nossos pecados. Ele recebeu a lepra que pertencia a nós, em forma de chicotes que rasgavam a sua pele, a sua carne. Essas são as pisaduras pelas quais nós fomos sarados. Ele tirou a nossa lepra. Ele não tinha lepra alguma. Nós tínhamos. Ele viveu uma vida de perfeita obediência e trocou conosco. Recebeu a ira de Deus em nosso lugar, para que nós recebêssemos o favor de Deus. Fazendo isso, ele propiciou a Deus. Deus se tornou propício a nós. Agora, nós temos o favor de Deus, por causa da obra de Jesus Cristo. Deus é favoroso conosco, nos recebe diante do seu trono, em oração, porque Cristo está à direita do Pai. Deus recebeu a sua obra, e nenhuma outra obra é capaz de salvar alguém. Quando Jesus estava no Getsemane, prestes a ser crucificado, ele diz: agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei, e novamente o gloriarei. O que eu entendo que esse texto diz é que Jesus estava em angústias. Ele sabia que ele ia sofrer a ira de Deus, o desamparo. E ele faz uma pergunta retórica: o que eu vou dizer? Vou pedir ao Pai para me livrar desta hora? Mas foi exatamente para esta hora que eu encarnei. Deus fez uma aliança, Deus Pai fez uma aliança com o Filho e com o Espírito, a respeito de nós. E eles fizeram aliança entre eles, em que nós seríamos resgatados. Deus decidiu viver uma eternidade conosco. Foi decisão dele. E ele fez tudo. E aí Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. E o Pai dá testemunho dele: já o tenho glorificado, porque você me obedeceu em tudo. E novamente eu vou glorificar, porque você vai receber a punição de morte em lugar do meu povo, da igreja, dos eleitos do Senhor. Então, todos pecaram.
com exceção de Cristo. Então não tente alcançar a salvação. Seja alcançado por Deus em Cristo. No verso 24, onde ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados, ou seja, Deus está imputando em nós justiça. Justificação é algo externo ao nosso corpo. É assintomático. Não é algo que acontece dentro de nós. Justificar significa declarar justo. Eu posso virar para o missionário Éder e falar: o missionário Éder é um homem justo. Eu enxergo as obras da fé na vida dele. Então, ele mostra as obras e eu mostro a fé. Justo. Isso é declarar, isso é justificar. Qualquer um pode declarar, qualquer um justo. Inclusive, você pode declarar Deus justo. Você pode falar, Deus é justo. Você está justificando a Deus. Mas, eu declarar o Éder como justo é uma coisa. Deus Pai e juiz declarar o Éder como justo é outra coisa. Quando Deus declara alguém como justo, Ele está inocentando. A linguagem de Paulo é uma linguagem forense, referente a fórum. Ele está usando uma linguagem de tribunal. É um veredito, inocentado, justo. Deus nos justifica em Cristo. É a obra dele, percebe? Já o glorifiquei e novamente glorificarei. É a obra de Cristo que é imputada em nós. Isso aconteceu na plenitude dos tempos, muito antes de nós nascermos. Jesus falou: tetelestai, está pago, quitado. Então a justificação vem da cruz de Cristo. Nós não sentimos a justificação, nós sentimos outras coisas. Nós sentimos a conversão, nós sentimos o Espírito de Deus, nós sentimos a santificação. Mas a justificação, ela tem que ser crida. Porque você não vai sentir, você precisa crer. Crer que Ele te justificou. E a maior alegria do crente é a alegria da salvação. Como o Evangelho é proveitoso para nós, como a glória de Cristo é proveitosa para nós. A glória de Cristo é a nossa alegria. A glória de Cristo é cara para nós. Nós não precisamos buscar a nossa glória, porque a nossa glória não vale nada. Mas quando nós buscamos a dele, nós somos beneficiados com a justiça dele, porque há uma dupla imputação. As nossas obras são imputadas em Cristo na cruz, e as obras de Cristo, de toda a sua vida, são imputadas em nós na cruz. É uma dupla imputação. Então, por isso que a glória de Cristo é tão cara para nós. Por isso que nós temos zelo pela glória de Cristo.
por isso que nós não devemos labutar para sermos salvos. E apenas aceitar a salvação que vem dele. Isso não quer dizer que você não pode trabalhar para Deus, é um culto de missões, você deve trabalhar para Deus. Não é isso, mas é a partir daí que você trabalha para Deus. É a partir de você saber quem você é, quem Deus é na sua vida, que aí você vai levar a mensagem maravilhosa do Evangelho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, como um dia nós cremos. Paulo vai dizer, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Percebe? Que esse trabalho agora, ele é motorizado pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus. Paulo vai dizer alguns versos à frente, fazendo um contraponto no que eu acabei de ler. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Percebe? Nós não trabalhamos para ser justificados. Se nós dizemos que trabalhamos para ser justificado, nós estamos dizendo que Deus nos deve. É isso que Paulo está falando. Porque quem trabalha não é favor. Se você trabalhou, você tem direito de receber. O patrão tem que te pagar. É uma dívida que ele tem com você. Né? Em português, a gente tem mania de falar, eu ganho tanto. Você não ganha. Isso é uma coisa meio jabuticaba do brasileiro. Você faz jus. Né? Quando você vai falar em inglês, a mesma coisa, você não fala eu ganho. Você fala eu faço jus a tal salário. Você faz jus a um salário. Porque se você trabalhou, você tem que receber. E nós não podemos dizer que trabalhamos para receber salvação. Nós trabalhamos porque fomos salvos. É nós quem devemos. E nós nunca conseguiremos pagar. Então você pode trabalhar à vontade. Porque nós não podemos fazer de Deus o nosso devedor, né? Paulo vai dizer, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe fosse retribuído. Isso não pode acontecer. Agora, eu recebi algo de Deus. Então eu sou devedor. Paulo vai dizer, pois sou devedor, tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Percebe? Paulo anunciava o Evangelho porque ele era devedor do que ele recebeu. Ele era perseguidor da igreja e de repente ele é atropelado pela glória de Cristo. Quem és tu, Senhor? Ele não sabia com o que ele está falando, mas já sabia que era Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque ao perseguir a igreja, você está perseguindo Cristo. E Cristo veio lá do céu para aparecer para Paulo, para dizer, você está perseguindo a mim. E eu sou o teu Senhor. Então, Paulo se sentia devedor. Porque dos pecadores ele se dizia o maior.
Paulo não estava falando isso da boca para fora, era como ele se sentia, porque ele perseguia a igreja. É como ele se sentia, era um espinho na carne. E ele se sentia devedor, e nos ensinou a sermos devedores do amor. A ninguém deveis nada, exceto o amor. Verso 24. Continuando, repetindo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção. Uma junção de duas palavras. Apolutroses. Apolutron. Lutron, resgate. Pagamento de resgate. Jesus certa vez disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e oferecer a sua vida em resgate de muitos. Lutron, esse resgate está contido na palavra redenção, pagamento de resgate. O resgate que Deus pagou para que nós fôssemos redimidos, para que nós entrássemos para a família, para que nós fôssemos reinar com o seu Filho, era o próprio Filho. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. E Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Todos que foram salvos no Antigo Testamento, foram salvos pela fé, mediante a graça, pela graça mediante a fé. Ninguém foi salvo por obras da lei. Todos que dormiram na esperança da vinda do Messias. Por isso que Paulo diz que Deus manteve impune os pecados anteriormente cometidos, porque Ele sabia que Ele ia pagar o preço, porque Ele sabia que Cristo ia morrer, e todo mundo que morreu na esperança da vinda de Cristo foi alcançado e perdoado. A justiça de Deus foi manifesta. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O mundo entende tudo errado. Por isso que eu falo, não deixe a sociedade, o politicamente correto, te dizer o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado nos é dito pela palavra de Deus. O mundo nos questiona sobre o amor de Deus quando nós falamos da ira de Deus. Quando nós pregamos sobre a ira de Deus, que Deus está para derramar a sua ira, e que todo homem natural é filho da ira, se ele não fizer um concerto com Cristo, logo vem aquela pergunta: mas se Deus é um Deus de amor, por que Ele lança pessoas no inferno? Eles estão invertendo a pergunta. Isso é uma inversão de valores. Paulo está ocupado em responder o contrário. Na cabeça de Paulo, ele está falando assim: mas como Deus pode inocentar culpados e continuar sendo justo? Percebe como que Satanás inverte as coisas?
num sentimentalismo, numa soberba de justiça humana. Alguém enche a boca para falar se achando mais justo do que Deus. Como que ele pode lançar pessoas no inferno? Tipo, eu não lançaria, porque eu sou justo. E Paulo está se ocupando em responder como que Deus, o Deus que é dito em Provérbios, o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Ou seja, culpado é culpado, inocente é inocente. Não culpe o inocente e nem inocente um culpado. E Davi, certa vez, orando a Deus, falou: Deus, quando foi que eu inocentei um culpado ou culpei o inocente? Perceba que uma coisa é tão grave quanto a outra. Culpar o inocente é grave, mas inocentar o culpado também é grave, e Deus detesta. É abominação. E aí Paulo tem que responder, não o que a sociedade pós-moderna fica te indarguindo, perguntando, tentando te colocar contra a parede. Paulo está num trabalho, numa labuta mais profunda. Como que Deus pode inocentar e continuar sendo justo? E aí ele fala todas essas coisas: a propiciação, a expiação, a justificação. Por isso que eu disse que esse é um mecanismo, é a mecânica do Evangelho. Por isso que eu disse que entender esses versos é muito importante para um cristão. Às vezes a gente quer ler a palavra de Deus em volume, né? Mas a pergunta que a gente deve fazer é: entendes o que lê? Como Filipe fez para o eunuco. Então a gente tem que debruçar sobre as Escrituras, para que nós entendamos. E para que nós venhamos a tornar a glória de Cristo mais preciosa em nossas vidas. O ministério de louvor pode subir aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito